Será que alguém pode ser mais esperto do que o diabo? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje eu vou falar aí de Mais Esperto que o Diabo. É um livro de Napoleon Hill, é um livro muito antigo, mas é um livro que fez muito sucesso. Ele foi publicado tardiamente, né? É um livro que tem uma história muito interessante sobre a sua publicação, mas é um livro que hoje aí é um dos mais vendidos, tanto no Brasil como no mundo todo, e fala aí de uma história bem interessante que usa a ficção e a realidade aí para poder educar ou estimular, né, autodesenvolver as pessoas. Bom, pessoal, para começar, uma coisa muito interessante desse livro é que ele foi escrito em 1938 e só foi publicado em 2011, 73 anos depois, né, que ele foi escrito pelo seu autor. Isso aconteceu porque ele ficou guardado, né, entre os escritos de Napoleon Hill. É um livro bem assim diferente de um livro de autoajuda ou de autodesenvolvimento, como é os livros, né, ou de ensinamentos financeiros, como tem alguns livros de Napoleon Hill. Ele é um livro que conta uma pesquisa de mais de 20 anos que ele fez com pessoas que tiveram sucesso e fracasso. Na verdade, ele quis começar escrevendo com pessoas que tivessem só sucesso, para ele poder relatar como que uma pessoa poderia ter sucesso. E aí ele foi orientado por um dos homens mais ricos dos Estados Unidos na época, a também falar com quem teve fracassos, para poder tirar um contexto, né? Porque só saber de quem teve sucesso, não saber de quem teve fracasso, não daria aí para ele uma visão completa do que poderia levar uma pessoa a realmente alcançar seus objetivos. Napoleon Hill fez essa pesquisa por mais de 20 anos e aí ele decidiu colocar essa pesquisa no papel através de uma conversa entre ele e o diabo, né? Ele fala que ele procurou o diabo e fez iludiu, né? Enganou, né? Ludibriou o diabo e fez com que o diabo pudesse responder todas as perguntas que ele fizesse. Então, assim, a entrevista com o diabo, na verdade, ele descobriu qual era o segredo, como é que o diabo enganava as pessoas, como é que o diabo fazia com que as pessoas fossem infelizes e tivessem fracasso na sua vida, e com essa informação ele foi capaz de fazer com que o diabo obedecesse ele, que ele respondesse todas as perguntas que ele fizesse ao diabo. A Mais Esperto que o Diabo tem essa ideia de passar para as pessoas como elas podem ter sucesso naquilo que elas fazem, naquilo que elas buscam, né? Não seguindo ou fugindo, né, dessas armadilhas colocadas pelo diabo, explicadas por ele durante essa entrevista. O livro começa falando da própria história de Napoleon Hill, da vida dele buscar um objetivo, ter sucesso, descobrir que aquilo não era o objetivo dele, aí abandonar, buscar outro objetivo, ter sucesso, descobrir que também não é o objetivo dele, e aí ele vai nessa jornada de vida, né, conseguindo dinheiro, abandonando, até o momento que ele descobre o outro eu dele, que é realmente o que ele gosta de fazer, como ele pode mudar a humanidade, como ele pode transformar a vida das outras pessoas, que é falando da sua história. Então ele coloca nesse livro praticamente a sua história e como ele venceu e como ele fez com que as coisas acontecessem para ele. O livro tem alguns pontos, eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é que a maior parte dos homens, né, a maior parte das pessoas, né, fracassam pelos limites que eles mesmos colocam em suas próprias vidas, né? Então, assim, a pessoa às vezes coloca limite, acha que não vai conseguir fazer alguma coisa, acha que não tem capacidade, né, não tem competência, e aí nesse momento ela cria seu próprio limite. Ela mesmo impõe para ela um limite de não alcançar alguma coisa que ela busca. Então esse é o ponto, a mensagem talvez principal do livro é essa, que a gente tem que tirar essa visão nossa dos próprios limites, que a gente precisa buscar as coisas, né, e tirar da frente essa nossa visão de que a gente não consegue, que a gente não vai alcançar. Então o livro traz essa mensagem como ponto principal e aí vai explorando outras questões que tem que ser trabalhadas no nosso eu, né, no nosso interior, para que isso seja liberado, para que essas coisas saiam do caminho e a gente consiga alcançar os objetivos. Tentando resumir o livro, ele traz a questão de existem pessoas alienadas e pessoas não alienadas, né? A armadilha do diabo seria essa alienação. Então, as pessoas alienadas, elas não conseguem alcançar seus objetivos, enquanto as pessoas não alienadas, as pessoas que se libertam dessa armadilha do diabo, elas podem sim e conseguem alcançar seus objetivos. Então o livro traz muito essa questão. Lendo o livro você vai detalhando isso, mas o fato é que eu vou trazer aqui a questão do alienado e do não alienado, que são os
pontos que ele mais trabalha, e aí é onde eu acho que dá pra gente ter uma ideia do que o livro trata e como que o livro vai traduzir essa liberdade, né, essa não alienação, para que a pessoa possa realmente seguir seu curso, aí, seguir seu caminho. Primeira coisa sobre o alienado e o não alienado. O alienado, ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo, enquanto a pessoa não alienada, ela tem esse propósito, ela tem o seu objetivo. Então o primeiro ponto que ele traz é isso: você precisa ter um objetivo, você precisa ter um caminho a seguir, né? A velha história de que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Quem não tem um objetivo, qualquer objetivo serve. Então, o primeiro passo é ter um objetivo, ter um caminho a seguir, ter um horizonte onde ele possa mirar para poder chegar. O segundo ponto é a autoconfiança. A pessoa alienada não tem autoconfiança, enquanto a pessoa que não é alienada, ela está ali em busca, né, um objetivo, e ela confia que fazendo o seu melhor ela vai conseguir alcançar aquele objetivo. Então, é um outro freio, né, que a gente solta quando a gente ali tem confiança de que a gente pode chegar a algum lugar, enquanto o alienado ele não tem esse freio, ele tem esse freio puxado, ele não consegue sair do lugar. O alienado, ele diz que gasta tudo que ganha, né? A pessoa que não poupa, não vê, não pensa no futuro, ela só pensa no presente, então isso também atrapalha, enquanto aquele que não é alienado, ele tem essa visão, dessa necessidade de ter uma reserva, de poder fazer as coisas pensando no futuro, né? Aí tem um pouco do Homem Mais Rico da Babilônia também nessa questão, que também é um livro muito antigo. Imaginação, né? Criatividade, ele fala que os alienados, eles não têm imaginação, não têm criatividade, eles se trancam ali e não pensam em alternativas, enquanto o não alienado tem essas alternativas, busca alternativas, né, o tempo todo. Então esse é um outro ponto importante. Controle emocional é outra coisa que ele coloca no livro, importante ter controle emocional, e as pessoas que são alienadas, elas perdem o controle por qualquer coisa, né? Então ali o diabo planta aquela sementinha, provocação, e a pessoa perde o controle. Então tudo isso ele vai explorando nessa entrevista com o diabo. Cometer os mesmos erros, né? Não inova nos erros, como eu tenho um colega que fala, né? Que a inovação no erro é muito importante, até no erro a inovação é importante, porque a gente comete sempre os mesmos erros, a gente não sai do lugar, né? Então é importante ter essa visão de não cometer os mesmos erros sempre. Quem é alienado busca alternativas diferentes, né? Quem não é alienado, para poder não errar novamente e não seguir sempre o mesmo caminho que já não deu certo. A questão da terminativa, né? O alienado ele não termina, ele começa as coisas e não termina, espera muito dos outros, que os outros façam por ele, em vez dele mesmo fazer por si mesmo, né? Fazer por ele, né? A gente não pode esperar que os outros façam por nós, nós temos que buscar esses objetivos. Fala também da crítica, né? Critica os outros, né? Critica o sucesso de outros, ao invés de se inspirar com o sucesso de outros. Então, todo livro, né, colocando aqui de uma forma geral, ele é meio que contextualizando comportamento, né? Falando um pouco de comportamento, de estilo de vida, de atitude. Então é como uma pessoa tem que agir para que ela seja alguém de sucesso. O livro ele é um livro muito famoso, muito lido, por isso que eu estou trazendo ele aqui, tendo muito procura desse livro, as pessoas se inspiram muito nele, então assim, é um livro que eu acho que vale a pena ser testado, né? Para muitas pessoas, principalmente quem não gosta muito de autoajuda, de autodesenvolvimento, o livro se torna um pouquinho repetitivo, um pouquinho assim, difícil de se lidar, mas com essa relação com entrevista com o diabo, essa coisa meio lúdica que existe no livro, às vezes ele tem uma visão diferente, a pessoa começa a perceber, né, ali de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais interessante receber esses recados e tentar planejar eles para o dia a dia. Como um livro, como qualquer livro de autoajuda, de autoconhecimento, é muito importante a aplicação do livro, né? Se a gente não tem essa doutrina, né, não tem essa capacidade de aplicar o que a gente lê nesses livros, eles não vão fazer muita diferença para a pessoa. A pessoa vai ler, vai entender aquele contexto, mas na hora que ela tiver que sair para dar uma corridinha na rua, para ir numa academia, a coisa não vai acontecer. Então também não vai transformar a vida só a leitura desses livros, né? A leitura ela tem que ser seguida da atitude de fazer com que os livros aconteçam, fazer com que aquilo se torne parte da sua vida. É um discurso meio autoajuda? Mas na verdade é o que o livro prega, é o que esse estilo de livro, de literatura prega. É a leitura aliada à prática, né? E muitas vezes muita gente não gosta e critica a autoajuda exatamente por isso, porque para muitos isso acaba se tornando apenas a leitura, a pessoa lê infinitos livros de autoajuda e aquilo não transforma em nada a vida dela, enquanto outros nem precisam ler para transformar a vida. Eu entendo que um mix, né, uma mistura dessas duas coisas é muito saudável e muito bom para quem gosta, né, e para quem quer ter uma vida melhor. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado, né? É um livro aí que é um pouco diferente dos outros que eu falo no canal, mas é um livro que acabei lendo aí por curiosidade e quis trazer aqui para vocês, tá bom? Peço que curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal para ajudar a gente a fazer o canal crescer e até a próxima história.